Agora que a gente está já familiarizado com o conceito de ângulo, deixa eu explicar rapidamente o que vem a ser um ângulo consecutivo. Então, quando é que nós dizemos que dois ângulos são consecutivos? Dois ângulos serão ditos consecutivos caso tenham uma semirreta em comum. Como assim, professor? Assim, ó, presta atenção. Eu vou desenhar dois ângulos, tudo bem? Aliás, eu vou desenhar mais. Talvez azul. Tá, vou desenhar mais. 1, 2, 3, 4. Pronto. Então, vou chamar esse ponto aqui de A, esse ponto aqui de B, esse ponto aqui de C e esse ponto aqui de D. Aí, vou chamar esse ponto aqui de O. Tá bom? O que você me diz sobre os ângulos AOB e BOC? O que você acha? Você acha que eles têm uma semirreta em comum? Eles têm, né? Eles têm esta semirreta aqui em comum. Você concorda? Eles têm essa semirreta em comum. Portanto, são consecutivos. São consecutivos. Que mais? Vamos ver mais. Fala alguma coisa para mim sobre os ângulos AOC e COD. O que você acha? São consecutivos? São? E aí? Bosta, calma aí. Eita, apaguei tudo, Jesus do céu. Já sei como é que eu vou fazer para marcar. Vamos lá, pronto. Agora eu posso marcar. E AOC e COD, tem alguma semirreta em comum? Tem, né? Esta semirreta aqui. Certo? Ela é em comum. Ela está em comum tanto no AOC quanto no COD. Tudo bem? Fazer mais uma pergunta. Cadê? Ai, cacete. E esses dois ângulos aqui? AOB e COD. Eles são consecutivos? Perdão. Eles são consecutivos? Sim ou não? Sim ou não? Não são consecutivos. Eles não são consecutivos porque um termina aqui e o outro termina aqui. Não existe nada em comum entre eles, a não ser o vértice. Portanto, eles não são ângulos consecutivos. Agora esse aqui. Esse aqui geralmente causa algum pânico. AOC e AOB. E aí, eles são consecutivos? Sim ou não? Será que eles têm alguma semirreta em comum? Eles têm, né? A AOC e a AOB têm esta semirreta aqui em comum. Esta semirreta aí é comum tanto ao ângulo AOC e AOB. Segue com os olhos aí que você vai ver que vai dar a mesma coisa. Professor, é a mesma semirreta, né? É a mesma semirreta. Tudo bem? Exatamente a mesma semirreta. Esses dois ângulos aí, então, são consecutivos. Jesus. Esses dois ângulos aí, então, são consecutivos. Último exemplo. Quero que você me diga se esses dois ângulos aqui são consecutivos. AOB e BOA. E aí? Esse você provavelmente está em dúvida, porque na verdade, porque é o mesmo ângulo, né? E eles são consecutivos? Eles são
Porque eles têm uma semirreta em comum. Tem até duas, mas a definição exige apenas que uma seja. Se uma for, já é suficiente. Tá? Então essas duas retas, esses dois ângulos, são com certeza consecutivos. Tudo bem? Ok? Tranquilo, gente? De boa? A gente já vai falar de perpendicularidade, tá? É só pra gente poder se ver livre dessas partezinhas aí. Perdoa, ok. Então, ângulos consecutivos. Ótimo. E agora, professor, você vai falar de quê? Agora, eu vou falar de... Olha pra cá. Ângulos adjacentes. Fala de ângulo adjacente. Então vem comigo. Dois ângulos serão o que, professor? Serão ditos adjacentes se forem consecutivos e não tiverem pontos interiores comuns. E essas duas informações sobre ângulos é uma parada que eu costumo não mencionar de cara em turmas que não são turmas de oficial. Por quê? Porque são menos importantes. E depois vai trazer um raciocínio muito melhor para a pessoa que está fazendo aquele concurso. Mas aqui, tem que falar logo agora. Então aqui eu sou obrigado a te explicar, tá? Então o que vem a ser ângulos adjacentes? Vem comigo, 3, 2, 1. Ângulos adjacentes não podem ter pontos em comum, que é o que acontece aqui, ó. Só para você já ter uma intuição do que significa ponto em comum. Também acontece aqui. Tem ponto em comum. Deixa eu explicar isso para vocês. Vou desenhar aqui mais ou menos a mesma figura que está ali. Vai, a mesma figura, vai. Eu vou usar os mesmos exemplos, tá? Por que que os ângulos AOC não são adjacentes? Vou marcar de abóbora aqui os que são adjacentes, tá? Esses dois aqui são, esses dois aqui são, esses aqui também não são, e esses dois aqui não são. Apenas os dois primeiros são adjacentes. Deixa eu mostrar por quê. Olha o ângulo AOB, dá uma olhada nele. Ângulo AOB. Então eu vou mostrar agora por que esses dois ângulos aqui não são adjacentes, apesar de consecutivos. O ângulo AOB, vou começar pelo AOC. O ângulo AOC, ele é um ângulo que tem como pontos interiores toda essa região verde que eu estou pintando aí. Tudo bem? Então essa região verde é a região interior ao ângulo AOC. Agora dá uma olhada na região vermelha, que é interior a AOB. Ó, presta atenção. Então tem pontos em comum, certo? Porque o vermelho e o verde estão se tocando. Isso não pode acontecer para ângulos adjacentes. Então, os ângulos AOB e AOC têm pontos interiores em comum. Não são, portanto, adjacentes. Ok? Tudo bem? Ok. Então,
Vamos então aprender aqui rapidamente a medir ângulos, tá? Eu vou ter que fazer isso em algum outro lugar aqui, não tem problema. Tô tendo que apagar as paradas aqui, mas relaxa, tá bom? Tá tudo certo. Apagando. Então agora eu vou te ensinar a medir ângulos. Como é que você faz para medir um ângulo? Vamos lá, vamos aprender a fazer isso. De repente eu apago toda a... vamos ver se eu consigo apagar tudo aqui. Tá. Então, galera, é o seguinte. Para você medir um ângulo, a primeira coisa que você precisa entender é que tem duas formas, essencialmente duas formas, de você medir um ângulo. Uma é usando o grau e a outra é utilizando o radiano. A gente não vai falar de radiano até a gente falar de arco, tudo bem? Então a gente não vai falar de radiano até a gente falar de arco. Mas grau, já dá para falar de grau, professor? Já. Tá vendo comigo? Grau tem a ver diretamente com círculos. Não isso que eu fiz, mas um círculo. Calma aí. Não. Melhorou. Não melhorou não. Desculpa, gente. Calma aí. Opa, agora sim. Pronto. Tá aí. Um círculo. Marca o centro desse círculo e faz assim. Começa a fazer ângulos pequenininhos, porém iguais, um consecutivo no outro. Aliás, mais do que consecutivos, são adjacentes. Você começa a fazer isso e continua fazendo isso até você chegar de volta até o início. Muito bem. Agora pegue um desses ângulos. Estou pegando esse aqui, que é igual a todos os outros. Se você conseguiu dividir essa circunferência em exatamente 360 partes, de forma que isso aqui é 1/360 daquela circunferência, isso aqui é o que nós chamamos de 1 grau. E aí a gente diz que isso aqui se trata de um ângulo de 1 grau. Ok? Tudo bem? O grau, gente, ele é então uma medida angular que tem a ver com divisões circulares, certo? Então, se você diz que um determinado ângulo mede 60 graus, é porque coube naquele ângulo 60 espacinhos verdes desse, tá? Então, se isso aqui mede 60 graus, é porque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 60, onde cada pedacinho desse mede 1 grau, 1 grau, 1 grau, 1 grau, até chegar a 60 graus. Então, isso é que é 1 grau, tudo bem? Alguns ângulos especiais. Existe um ângulo de 360 graus, é chamado de ângulo de 1 volta. Existe um ângulo chamado de ângulo raso, que é um ângulo de 180 graus. Existe um ângulo chamado de ângulo reto, ângulo de 90 graus. E existe um ângulo cujas semirretas coincidem, que é chamado um ângulo nulo, um ângulo de 0 graus. Ok? Essas definições são importantes, principalmente a de ângulo reto. Ok? Muito bem, volta para cá. Já temos condições suficientes para entender sobre retas perpendiculares. Vou desenhar bem pequenininho aqui, gente. Olha, tá aqui uma reta e a outra reta
Este é o símbolo de perpendicularismo, tudo bem? E aí, esta reta R e esta reta S são perpendiculares concorrentes. Este é o símbolo que a gente usa para perpendicularidade, tá bom? Sem esses dois tracinhos aqui, isso aqui foi só para dar ênfase, tá bom? Tá indo, gente? Tranquilo? De boa? Tá indo, professor? Tá indo, ótimo, excelente. Muito bem, volta para cá. Retas paralelas cortadas por transversais. Galera, aqui tem a nossa primeira parte métrica. Muito importante. Presta atenção. Tô prestando, professor. Isso. Então, ó. Suponha que essa reta R e essa reta S, sim, sejam paralelas. Ok? São paralelas, professor? São paralelas. E eu cortei essas retas por uma transversal T. T de transversal. T, você conhece. R, S, T. Ah, tá. Desculpa, professor. Não, tudo bem, tá tudo certo. Ok. Então, vou começar a pintar alguns ângulos aí, tá bom? Primeiro esse, que eu vou chamar de A. Agora esse aqui, que eu vou chamar de C. Esse aqui, que eu vou chamar de A'. E esse aqui, que eu vou chamar de C'. Ok? De forma análoga, eu vou chamar esse cara aqui de B. Vou chamar esse cara aqui de D. Esse cara aqui de B'. E esse cara aqui de D'. Ok? Presente a figura? Ótimo. Agora eu vou começar a te dar alguns nomes, tá bom? Alguns nomes que você é obrigado a memorizar. Ok? Então vamos lá. A e C, B e D, A' e C', P' e D'. Esses caras têm um nome, eles são chamados de ângulos opostos pelo vértice. Ok? Características são iguais. Como assim iguais? Não é que eles são todos iguais entre si, não. É que A é igual a C, B é igual a D, A' é igual a C' e B' é igual a D'. E eu estou falando sobre as medidas deles, tá? Não é sobre os lados, se eles estão na mesma posição, não. É sobre a medida do ângulo, em grau. São iguais, tá? Muito bem. Agora, sobre A e C, e C' e D'. Ok. A e C, C' e D' são o que nós chamamos de ângulos colaterais externos. Característica são, palavrinha nova, suplementares. Perdoa, o que significa suplementar? Falando aqui do lado, o que são ângulos complementares? São ângulos que somam 90 graus, ok? Tipo 70 graus e 20 graus, 69 graus e 21, 10 graus e 80 graus, etc. Ok?
E o que vem a ser ângulos suplementares? Então, dois ângulos vão ser ditos suplementares quando eles somam 180 graus. Então, 110 e 70, 40 graus e 140, dois retos, etc. Ok? E tem um menos conhecido, que é o que, professor? São ângulos replementares. Existe ainda um quarto chamado de ângulos explementares, mas vamos deixar ele para lá. Ele nunca caiu no concurso, nunca vi nem quase nenhuma questão sobre ele, então a gente deixa para lá, tá bom? Esses aqui somam 360 graus. Então vamos ver. Pode ser 135 e 225. 90 graus e 270, etc. Então, essas definições são importantes. E aí já está explicado o que eu quis dizer, né? Por que esses ângulos A e C, assim como C' e D', são suplementares? Ora, porque eles somam 180 graus. Acompanha aqui, ó. A, C, perdão. Eita, caceta. Vamos lá. Opa. Pronto. A e B. Eu coloquei A e C, né? Perdoa, gente. A e B, ok? Desculpa. Então, e C' e D'. Esses dois ângulos aqui são colaterais. Esses dois ângulos aqui são colaterais. Somados, eles dão 180 graus. Tá? Você pode olhar lá, ver que eles formam realmente 180 graus. Dúvida, gente? Tranquilo? De boa? Ótimo. Volta pra cá. Que mais? C e D. A' e B' são ângulos colaterais internos. Eles também são suplementares. Tudo bem? Então, eles também são necessariamente suplementares. Os últimos dois, A e C', assim como B e D', são os que nós chamamos de ângulos alternos externos, ok? Característica principal deles são iguais. Ok? Então o ângulo A é igual ao ângulo C. E o ângulo B é igual ao ângulo D'. A é igual a C', ok? E finalmente, você tem o C e A', assim como, assim como D e B'. São os que nós chamamos de ângulos alternos internos. Característica principal dele, eles são iguais, tá? E eu não sei se você percebeu que eu pintei todos os ângulos da figura com uma cor só. Não fiz isso por qualquer motivo. Foi uma cor só, vermelha para um lado e verde para o outro.
Por que eu fiz isso? Porque esses ângulos com mesmas cores, eles são todos iguais. Necessariamente. Ângulos com a mesma cor naquela figura, que é uma figura absurdamente importante, são iguais. Tá? Dá uma olhada melhor. Mesmos ângulos, tá? Os ângulos vermelhos têm a mesma medida, mesmo tudo. Ok? Tranquilo? Beleza. Então, continuando. Cevianas. Vamos lá. O que vem a ser uma seviana? Antes da gente prosseguir, tudo de boa aqui, gente? Não vimos muita coisa, não. A maior parte do que a gente viu agora foi bem básico, tá? Então, essencialmente, o que nós vimos foi... Nós falamos sobre ponto, reto e plano, te deu uma intuição sobre cada um em cima de um cubo, certo? E aí, em cima desse cubo, o que a gente fez? A gente viu que tinham retas, tinham vértices, tinham planos, ou pelo menos representações. Aí eu expliquei para vocês que existem posições relativas entre ponto e reta e entre reta e reta. Entre ponto e reta, ou o ponto pertence ou o ponto não pertence. E entre reta e reta, pode acontecer das retas serem paralelas, pode acontecer das retas serem concorrentes, tá? Existe ainda um caso especial de retas coincidentes. Comentaremos sobre isso depois, tá? Que seria quando uma está em cima da outra, mas tem divergência sobre bibliografias considerando que existem ou não. Tá. E aí? E aí que a gente falou, então, sobre retas paralelas. Expliquei para vocês que retas paralelas são retas que não se intersectam e que essa definição só é válida onde, professor? Só é válida aonde? Aonde? No plano. Tudo bem? Somente no plano. Se não estiver no plano, esta definição não é suficiente. Tudo bem? Tranquilo? Ok. E quanto ao espaço, a gente vai ver isso depois. Mas o que a gente viu logo em seguida foi sobre perpendicularidade, sobre retas concorrentes. Então até agora a gente falou disso. A gente está indo, certo? Muito bem, e aí a gente precisa falar agora sobre cevianas. Tudo bem? É isso aí. Então, junto comigo, todo mundo de boa. Vamos lá, 3, 2, 1...